que seu negócio não decola? Por que você sabe muito sobre algo, mas o seu negócio não acontece? É pesado. Você paga todo mundo e quando você consegue pagar todo mundo, não te sobra tempo, te sobra estresse e você não vai. Gente, eu vi isso durante 32 anos de arquitetura. Eu sou arquiteta urbanista e como arquiteta, eu também não fui preparada para trabalhar, fazer negócio. Eu não fui preparada para atender o cliente. Eu fui preparada para fazer projeto e atender o cliente no projeto. Só que o trabalho em si, quando você sabe algo, quando você se forma para algo, ou quando você tem habilidade para alguma coisa, não necessariamente você sabe todo o que envolve tudo isso. Então, ao longo desses 32 anos, eu vi muita coisa e fui aí pesquisar e estudar também sobre muita coisa. Fui fazer Master Coach Business, fui fazer PNL para entender sobre pessoas e fui entender por que a grande dor do cliente, principalmente do ramo de arquitetura, é a grande dor do arquiteto atendendo seu cliente e do cliente também é a dor do pessoal que atende a arquitetura. Então, gente, o arquiteto, ele faz o projeto e para que esse projeto seja executado, ele vai precisar aí de várias pessoas. Ele vai precisar do marceneiro, ele vai precisar do pedreiro, ele vai precisar do eletricista, ele vai precisar do marmoreiro, da marmoraria. Então ele precisa do cara da cortina, do tapete, dos móveis, enfim, do pintor. Então ele precisa de uma gama de profissionais para que esse projeto tome forma, né? Então o cliente, quando ele contrata o arquiteto, ele acha que vai ter uma mágica e vai acontecer tudo. Muitas vezes ele não contrata o arquiteto para tomar conta da obra. Então você tem todo esse movimento aí acontecendo para que aquela obra fique pronta, tá bom? E o que que quer dizer tudo isso? Tem uma parte que eu acho que é o grande ponto de virada de tudo isso, tá? É claro que é um processo imenso, é claro que tem muitos profissionais, mas eu quero falar aqui sobre uma dor que, se a gente conseguir melhorar essa dor, não doer tanto, vai fazer com que todo o resto aconteça de uma melhor forma, né? É, então, não vamos falar agora aqui do cliente, não vamos falar do arquiteto, não vamos falar do processo da obra, mas vamos falar do prestador de serviço para a obra. E por que que eu quero falar desse prestador de serviço? Porque o que que eu percebi ao longo desses 32 anos? O prestador de serviço, ele é alguém que sabe algo e fazer muito bem. Então, por exemplo, ele sabe fazer um móvel maravilhoso, ele sabe, entende sobre a madeira, entende sobre a pintura, entende sobre o mármore e resolve empreender, né? Então faz ali muitas vezes um trabalho autônomo ou trabalha em algum lugar e fala, nossa, eu já posso ter o meu negócio, posso pegar vários clientes. E aí que começa o problema, porque ele sabe fazer o projeto, o móvel bem feito, ele sabe fazer o mármore, ele sabe cortar pedra. Mas quando ele resolve empreender, aumentar isso muda todo o processo, porque ele sabe. Quando ele tem que contratar alguém para poder fazer algo, você precisa ter desenhado todos os processos, que é onde começam os problemas. Então, você tem que saber sobre gestão, você tem que saber sobre administração, você tem que saber sobre relacionamento, você tem que saber sobre gestão de pessoas, você tem que saber das leis, você tem que ter ali abrir sua empresa. E daí que começam os problemas, porque você sabe fazer o seu trabalho, mas gerir tudo isso que é que você tem que aprender. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a pegar vários clientes, aí você tem que contratar pessoas, você sabe fazer aquele trabalho, mas você, quando começa a trazer mais pessoas para o seu negócio, você para de fazer aquilo que você estava fazendo para fazer a gestão. Só que você não aprendeu a fazer a gestão. E daí fica um caos. Então, ao longo desses 32 anos, eu vi pessoas muito talentosas, mas extremamente cansadas, extremamente estressadas, o cliente extremamente insatisfeito, o arquiteto tirando
assim, com muito problema, porque ele tem que entregar o trabalho. Ele também faz a gestão de várias pessoas e um caos. E eu olhava às vezes para esse prestador de serviço e falava assim, cara, ele tá um caos, ele não aguenta, ele não tá aguentando. A gente olhava pelo físico, né, pelo cansaço, muitas vezes você via que a pessoa tava num estresse absurdo e que ele queria fazer, mas não conseguia, né? Lá na ponta, o seu prestador de serviço não atendia. E esse prestador de serviço também, que ele contratava, fazia o melhor dele, mas não conseguia. Gente, por quê? Porque quando você começa a fazer algo, você sabe fazer algo e você vai empreender, existe toda uma outra camada que tem que ser, tem que ser trabalhada. Não dá mais para você só fazer, você não vai mais fazer aqui, você tem que saber sobre gestão. E sobre gestão, sobre administração, você tem que ter desenhado o seu processo e o seu procedimento de uma forma bastante clara. Então, para você replicar você, para você fazer você novamente, você precisa ser o melhor naquilo. Então, aliás, você já é o melhor naquilo, você precisa ensinar. Como que você ensina? Você tem que ter escrito e desenhado todo processos e procedimentos. O que que é um processo? Processo é algo que você começa todo o processo do todo o caminhamento. Contato com o cliente, daí depois fecha o contrato, daí leva para compra dos materiais, fabricação, entrega, montagem, pós-venda, volta de novo, contato com o cliente. E cada etapa dessa, que seria a sua etapa de como você faz, você vai pegar etapa um, por exemplo, contato com o cliente. Você vai escrever procedimentos, como que faz, como que liga, como que fala, como que responde. Daí, contrato, como que faz, como que organiza, pagamento. Compra de materiais, onde que compra, como que negocia, qual que é o procedimento, como que é o projeto. Então, se você não tiver isso desenhado, você vai surtar, você vai ficar muito cansado, você provavelmente vai perder cliente, você não vai ter como entregar, você não vai ter lucro e vai quebrar. Entendeu, gente? É isso. Então, eu não tô dizendo, gente, que você não é para você parar, não é para você não ir para frente. Eu tô dizendo que você tem que ter consciência de que você, quando você migra de prestador de serviço único com um ajudante, para empreender, onde você vai ter mais pessoas que você vai atender, você vai sair, vai precisar sair dessa parte de atender ali o cliente, né, fazer o seu material e entender de gestão. Então, começa a desenhar, começa a dar esses passos. Não faz esse movimento e cria um caos para depois resolver. Pode ir fazendo, mas ir já organizando, né? Ir fazendo para não esperar chegar lá em cima, porque isso é natural. Se você faz um bom trabalho, é claro que você pega um prédio, por exemplo, para fazer, você faz armário de um prédio. O vizinho chega lá, olhou, fala: Nossa, eu quero o contato desse marceneiro. Nossa, eu gostei, quem fez? E daí você vai, marceneiro, pedreiro, pintor, qualquer prestador de serviço no ramo de arquitetura. Eu falo: Eu quero também. E daí ele começa esse processo, entender. Então, entenda que se você trabalha solo, para você trabalhar numa empresa maior, onde você vai contratar pessoas, tem que ter um outro entendimento do processo, porque muda tudo. Você vai aprender gestão sobre pessoas, você vai entender como funciona cada coisa para você ensinar. Muitas vezes você vai parar de fazer aquilo que você mais gosta. Por exemplo, eu conheci um médico que era dono de um hospital. E eu falei para ele uma vez, eu prestava serviço para ele nos hospitais, né, de pintura e pinturas artísticas. E ele, eu perguntei para ele, mas parou de trabalhar? E falou, não teve jeito. Agora eu sou administrador, não tem como eu atender o cliente e administrar o hospital,
né? Ou, na verdade, nem ele era o administrador, ele era o dono, né? Fazia parte do conselho. Ele falou, não tem como eu estar atendendo e estar também gerindo tudo isso. Então, não tem. Ele falou assim, gostava muito de atender, mas eu precisei tomar essa decisão quando eu resolvi construir o hospital. Então, é isso que acontece. Então, se você vai montar uma empresa, você não vai mais ser aquele, aquela pessoa que vai estar ali fazendo o que você fazia. Você vai fazer agora a administração da sua empresa. E a administração não é uma coisa burocrática, é uma coisa prática, é uma coisa que é um processo. Muitas vezes fala, nossa, eu não vou escrever isso, dá muito trabalho. Gente, hoje você pode falar para a inteligência artificial e ela escreve para você, mas você tem que falar, porque quem entende de todo esse processo de como faz é você, então é você que tem que falar detalhadamente. O teu conhecimento que você adquiriu ao longo prazo, ele é único, ele é muito precioso. Então você precisa realmente estar fazendo isso. Então, sejam bem-vindos aí a essa série que eu resolvi abrir para vocês. E nós vamos falar sobre negócio e o como que isso pode impactar da sua vida, todos os dias. Beijo para vocês.